Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia que Ele nos concede, a fim de estudarmos a palavra dEle. Nós estamos fazendo esse estudo chamado Lucas nos mínimos detalhes. Já chegamos no capítulo de número 21, ou seja, são 21 quartas-feiras. Nós estamos reunidos para ler a palavra do Senhor juntos, refletirmos sobre a palavra dEle e sermos transformados pelo poder desta palavra. Então você que está me acompanhando, abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo de número 21, pega a sua caneta, pega o seu papel para fazer as anotações. Esse vídeo está gravado no YouTube, vai ficar gravado aqui, então você pode consultar quantas vezes você precisar. Se você não viu os demais capítulos, faça uma maratona, pegue desde o primeiro capítulo e vá conosco. Do capítulo 1, já chegamos ao 21, iremos até o 24, se assim for da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 21, que nós possamos então fechar nossos olhos e entregar a nossa vida a Deus, para que Ele possa falar conosco poderosamente através da palavra dEle. Senhor, nós louvamos e bendizemos e nos entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa realizar em nós uma obra de transformação completa e perfeita, que somente o Senhor e a Tua palavra pode fazer. Por isso, Espírito Santo, vem com poder e autoridade nessa noite e dá-nos entendimento da Tua palavra. Tudo isso nós pedimos e já agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Lucas 21, verso de número 1, vamos ler comigo, diz assim: Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse, até aqui. Então nós temos Jesus observando o comportamento de 2 tipos de pessoas, homens ricos e uma mulher viúva pobre. Os 2 lançam a oferta no gasofilácio. A diferença grande que há entre um e outro é o que eles lançam nesse gasofilácio. A mulher vai dizer aqui que era uma viúva, e viúva nessa época aqui, ela geralmente passava por dificuldades financeiras, porque o provedor tinha falecido, que era o marido. Então uma mulher viúva nessa época de Jesus, era uma pessoa que passava por grandes dificuldades financeiras. Então nós temos uma classe de homens ricos e uma mulher viúva e pobre. Quando eles lançam a oferta no gasofilácio, vai dizer que essa mulher lança 2 moedas, amados, centavos, trazendo para os nossos dias, ela lançou no gasofilácio centavos, e os ricos lançam suas ofertas lá. Vamos ver o que o Senhor Jesus diz quando Ele observa o comportamento dessas 2 pessoas. Diz assim, verso 3: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Por quê? Versículo 4: Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. O rico entrega para a casa de Deus o que sobrava para ele, não ia fazer falta para ele. E a mulher viúva, pobre, entrega os centavinhos que para ela era o sustento dela. Tudo que ela tinha, ela entrega para o Senhor Jesus. E eu quero fazer uma pergunta para mim e para você, com relação a essa passagem, que fala muito profundamente ao nosso coração. E nós não vamos falar de dinheiro aqui, nós vamos falar do nosso tempo, nós vamos falar do nosso coração, nós vamos falar do que é que nós estamos entregando para Jesus. Será que nós estamos entregando para Jesus o que nos sobra? Ou será que nós estamos entregando para Jesus tudo o que nós temos? A diferença aqui não é da quantidade de dinheiro que você dá de oferta na casa do Senhor. Aqui a diferença e o ponto é quanto eu estou me oferecendo ao Senhor, quanto eu estou me dando ao Senhor. Será que eu estou dando tudo que é meu para Ele, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo? Ou será que eu estou dando o que sobra do meu tempo, o que sobra da minha fé, o que sobra da minha intimidade com Ele, o que não nós temos dado? Nós estamos sendo como um rico que dá apenas o que sobra, ou nós estamos sendo como uma viúva pobre
que estamos dando tudo o que nós temos. E o Senhor Jesus nos faz um convite logo nesse início de estudo, que nós possamos ser como essa viúva, que nós possamos entregar tudo o que nós temos, todo o nosso sustento, toda a nossa confiança, toda a nossa fé, tudo o que nós somos, entregarmos nas mãos do Senhor Jesus, e não entregarmos apenas aquilo que para a gente não vai fazer falta, para a gente é o que está sobrando. Que nós possamos pensar sobre isso nessa noite. Continuemos. Verso número 5. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, para que não seja derribada. Nós estamos muitas vezes, segundo essa palavra, olhando para o externo, assim como esses ricos que nós acabamos de ver, lançou externamente o que eles tinham para que todos vissem. Nós estamos olhando, meus amados, minhas amadas, aquilo que nós vemos com os nossos olhos carnais, as coisas belas das estruturas. E o Senhor Jesus mais uma vez vai nos convidar para olhar para o nosso interior, porque essa estrutura, o que é externo, um dia passará. Nós vamos ver até o final desse capítulo, o Senhor vai dizer que tudo vai passar, mas a palavra dele vai permanecer. Todas as coisas que nós vemos, todos os comportamentos, todas as belezas que nós vemos, isso um dia acabará. E o que ficará será aquilo que o Senhor plantou em nosso coração como fruto para a vida eterna. Amém? Vamos continuar. 7. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isso? Então o Senhor Jesus fala para eles: olha, tudo isso aqui vai ser derribado, não vai ficar pedra sobre pedra. Os discípulos então querem saber quando. Quando vai acontecer isso, mestre? Que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Fale para nós, Jesus. Já uma vez que o Senhor está afirmando que não vai ficar as pedras sobre pedra, quando isso se dará? Qual é o sinal que eu preciso estar atento para que isso vai acontecer? Verso 8. Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E também chegou a hora. Jesus fala assim: não os sigais. A preocupação nossa é quando Jesus vai voltar. A preocupação nossa é quando é que nós vamos morrer. Porque se nós tivermos essa informação, a pergunta do milhão, se nós tivermos essa resposta, então quando estiver próximo a esse dia, então nós vamos começar a nos retratar, nós vamos começar a mudar. Mas nós vamos ver, meus amados, que nós, com esse afã, com essa vontade, necessidade de ter respostas, nós poderemos muitas vezes estar com nossos ouvidos ouvindo os enganosos, pessoas que virão para nos enganar. Jesus vai falar: cuidado, não siga essas pessoas que vão dizer que são eles, que chegou a hora. Por quê? Porque nem mesmo o filho sabe a hora, a não ser o pai, vai Jesus dizer numa outra passagem. Então fique atento ao que o Senhor vai falar para nós agora, porque o Senhor vai começar a revelar quais são os sinais que nós precisamos começar a entender e a olhar, para que nós possamos entender quão o Senhor está próximo de nós, quão a segunda vinda do Senhor está próximo de nós, porque nós estamos estudando agora, a partir do versículo 7, chamado o princípio das dores. O princípio das dores. Presta atenção, meus amados, como o Senhor vai revelar nessa noite no teu coração quais são os sinais que você precisa observar para que você e eu não sejamos enganados, para que nós não sejamos levados por outras pessoas, por outras vozes que não seja a que está na palavra de Deus. Presta atenção comigo. Verso 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Presta atenção, mas, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. É necessário que aconteça guerras e revoluções, para que primeiro isso aconteça. É necessário que isso aconteça primeiro, mas isso não é o fim. Não é o fim ainda, ok? Então lhes disse, verso 10: levantar-se-á nação contra nação,
reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Presta atenção. Vão ter terremotos, vão ter epidemias, fome, tudo isso em vários lugares. Vários lugares. Coisas espantosas vão acontecer em vários lugares. Sinais do céu nós vamos ver. Antes, porém, verso 12, vai comigo. Antes, porém, de todas essas coisas, do terremoto, da epidemia, de fome, antes de acontecer essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Antes de acontecer tudo isso, vocês serão perseguidos. E nós, num contexto brasileiro, meus amados, parece que nós estamos tão distantes disso, porque, glória a Deus, nós não somos perseguidos ainda. Nós temos liberdade religiosa ainda. Nós podemos falar de Cristo ainda. Nós podemos falar que nós somos evangélicos, cristãos, discípulos de Jesus ainda. Mas há muitos lugares no mundo onde eles já são perseguidos, já são mortos por causa do nome do Senhor Jesus. Presta atenção. Verso 13. E isso vos acontecerá, essa perseguição que Jesus está falando, para, toda vez que você lê na palavra do Senhor Jesus a palavra para, você para, porque aí ele vai dizer o porquê que isso está acontecendo, tá certo? Então assim, isso tudo acontecerá com vocês, essa perseguição acontecerá com vocês, para que vocês deem testemunho. O que é dar testemunho? É falar de Jesus. O que é dar testemunho é contar para as pessoas a obra maravilhosa de Jesus na cruz. O que é dar testemunho é falar da obra redentora do Senhor na tua vida, na vida da tua família, para as pessoas que ainda não o conhecem. Então nós seremos perseguidos, e em muitos lugares do mundo, como eu já disse, está sendo perseguido com o objetivo, para que nós falemos de Jesus para as outras pessoas. 14. Agora, como é que eu paro para pensar? Como é que você, num contexto de liberdade religiosa, que nós temos aqui no Brasil ainda, glória a Deus por isso, não estamos falando de Jesus com toda a liberdade que nós temos? Será que quando chegar a perseguição para nós vamos ter coragem de falar de Jesus para as pessoas? Se nós não estamos falando sem ter nenhum problema, nenhuma perseguição, será que nós teremos essa força para falar dele quando a perseguição vier? Ou será que nós ficaremos ainda mais calados do que nós já estamos? Então no verso 14, visto que Jesus conhece o nosso coração e sabe o quanto nós somos falhos, medrosos, preguiçosos, com medo de todas as coisas, com medo de falar até no nosso trabalho, que nós somos crentes, que nós somos evangélicos. Por quê? Porque se nós falarmos, talvez vamos ser rechaçados, vamos ser tirados de lado da equipe da empresa. Aí Jesus, conhecendo esse nosso medo, ele vai dizer assim, verso 14: assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Quando vocês estiverem sendo perseguidos, acalme o teu coração, porque se eles vierem te perseguir, não tenha medo do que você vai falar. O que eu vou responder para eles? O que eu vou falar para essas pessoas que estão me perseguindo? Verso 15: por que não tenha medo? Por que acalme o seu coração? Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Jesus vai dizer assim para mim e para você, e fala aqui para os discípulos, que nós somos discípulos dele: quando isso acontecer, acalma o teu coração. Eu vou colocar na boca de vocês palavras que essas palavras vão fazer com que os teus opositores se calem perante vocês, que aqueles que se opõem a você não tenham nada para fazer contra você.
Então não tenha medo de quando a perseguição chegar, porque é o Senhor Jesus quem está prometendo para mim e para você, e Ele é um Deus que promete e cumpre. Está prometendo que Ele vai colocar palavras de sabedoria na nossa boca, para que nós possamos dizer palavras corretas, que vai fazer com que a outra pessoa, não tenha nada para nos acusar. Amados, que amor é esse? Que cuidado é esse de Jesus para conosco? Conhecendo a nossa fraqueza, conhecendo a nossa limitação, conhecendo quando somos medrosos, Ele vai colocar uma tranquilidade em nosso coração, de acalma teu coração, porque sou eu que vou falar, eu que vou calar a boca deles, sou eu quem farei isso por você, porque eu te amo. Nós vamos ver aqui qual vai ser a finalização dessa promessa do Senhor Jesus. Continuando, verso 16: e serei, olha agora, amados, sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Se a gente olhar para o contexto internacional, filhos entregam pais porque os pais se rendem ao Evangelho, e os filhos entregam os seus próprios pais para outras denominações, para outras religiões, e essas religiões vão e matam os seus próprios pais, porque os seus filhos entregaram ele. Olha, o meu pai se rendeu a Jesus, então eles vão lá e matam. Mesma coisa, pais entregando filhos. As pessoas começam já a entregar as pessoas que eles mais amam, porque essas pessoas se renderam a Jesus Cristo. Isso não é novidade, amados. Às vezes nós olhamos os noticiários e nós ficamos abismados com as notícias, nós ficamos estupefatos com as notícias. Nós olhamos o que o pai está fazendo com o filho, que filho fazendo com o pai. Amados, Jesus falou que isso ia acontecer há 2000 anos. Não é para que nós, olhando essas notícias, isso é normal. Não, não é normal. Não é normal, né? Não é isso não é normal. Nem devemos aceitar isso. Nossa, está tudo bem. Não está tudo bem, ok? Não está tudo bem. No entanto, Jesus já tinha avisado que isso ia acontecer. O problema está em que nós, eu e você, não nos debruçamos nas Escrituras para estudar as Escrituras e para ver nas Escrituras, o que vai acontecer. Então nós somos pegos de surpresa, mas não deveríamos ser pegos de surpresa, porque já está escrito tudo o que vai acontecer. A palavra diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então, quando nós olhamos as notícias, noticiário, e nos espantamos com as notícias, é porque talvez eu e você não tenhamos o conhecimento necessário e básico da palavra, para ver, está vendo? Os sinais já estão acontecendo, já estamos no princípio das dores, já estamos vivenciando o que a palavra do Senhor disse que iria acontecer, isso há 2000 anos atrás. Você entende? Então nós já vivemos isso também. Além das pandemias, além dos terremotos, nação contra nação, reino contra reino, nós já estamos vivendo essa fase, já estamos vivendo. Continuando, 17: de todos serei odiados por causa do meu nome. De todos, a palavra diz, não é de alguns, de todos seremos odiados por causa do nome de Jesus. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Não significa dizer, meu amado, aqui nós temos que prestar atenção na interpretação, porque isso aqui não é físico, não é perder de fato um fio de cabelo, não é não sermos maltratados no corpo, não é físico isso aqui. Porque se fosse isso que fosse físico, estaria sendo uma mentira, porque a gente vê desde os discípulos, né, eles morrendo de cabeça para baixo, ou decapitado, outro preso, entende? Então, quando Jesus fala isso, ele não está falando que nós não vamos sofrer retaliações no físico, no corpo, mas ele está dizendo que apesar de nós sermos odiados por todos, não se perderá nada. Ninguém de que é de Jesus Cristo vai se perder ou vai perder a tua salvação por causa disso, porque é Ele que garante que Ele está cuidando de nós. Você entende?
Isso aqui não é físico, isso aqui é espiritual que Jesus está falando. Esse não perder um fio de cabelo é que não vai perder ninguém, eu vou salvar a todos. Ok? Continuemos. 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Em outras traduções diz, é na vossa perseverança que vocês terão a vida. Mais uma vez Jesus vem falar para mim e para você, olha, os tempos serão difíceis, certo? Quando você olha aqui para essa passagem, intitulada O Princípio das Dores, que vai do verso 7 ao verso 19, nós já vemos que a situação não é uma situação fácil, não é uma situação agradável, tá certo? Agora, Jesus vai dizer, eu sei que não vai ser fácil para vocês, no entanto, persevere, não abandone a tua fé, não abandone a quem você crê, não abandone Jesus, amado e amada que está me assistindo, não abandone a tua fé, persevere na presença do Senhor Jesus, porque Ele está dizendo que vai acontecer, tanto da parte que parece que para nós será terrível, e está sendo já em alguns casos, mas, contudo, como Ele disse, Ele está cuidando de nós em todos os detalhes. Que Deus maravilhoso é esse! Persevere para que você não perca aquilo que o Senhor Jesus ganhou na cruz por você. Persevere. Está difícil o seu tempo hoje, persevere. As coisas não estão como você gostaria, persevere. Continue aos pés do Senhor Jesus, continue nos pés do Senhor Jesus, continue na presença do Senhor Jesus, porque Ele está mandando, aquele que perseverar ganhará a vida. Amém? Verso 20. Quando, porém, vês Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Bom, estamos no princípio das dores, terremotos, epidemias, fome, pai se levanta contra filho, filho contra pai, tudo que nós já vimos aqui. Agora, atenção, olhe para Jerusalém. O que está acontecendo em Israel? Jesus está mostrando para nós. Não precisa olhar para a França, não precisa olhar para a ONU, não precisa olhar para tantos que agora esse é o anticristo, todo novo presidente das grandes potências, esse é o anticristo. Amados, olhem para Jerusalém, olhe para Israel. É Jesus dizendo, quando porém vocês verem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a devastação dela. Continua. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, qual cidade? Jerusalém, que está aí no versículo 20. Retirem-se dali. Os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, não entrem nela. Nela o quê? Jerusalém. 22. Por quê? Por que não entre nela? Por que quem estiver dentro dela saia dela? Porque estes dias são de vingança. Por quê? Para que essa vingança? Lembra? Você para saber o objetivo. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Por que a cidade de Jerusalém vai ser sitiada? Por que será tempos de vingança sobre essa cidade? Para se cumprir tudo o que está escrito. Então nós precisamos estudar Daniel, nós precisamos estudar Obadias, nós precisamos nos adentrar. Não vamos fazer isso hoje, mas é preciso agora olhar para outras passagens, e o que essas passagens estão dizendo sobre Jerusalém, o que o Senhor está falando sobre o que vai acontecer em Jerusalém, para que nós possamos estar olhando para ela, para saber, se Jerusalém está sitiada, vai acontecer algo ali. Continuemos. 23. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. O que é o tempo dos gentios? O tempo dos gentios, que fala aqui em Lucas capítulo 20, verso 24, é desde a queda de Jerusalém nos anos 70 depois de Cristo, até a segunda vinda de Cristo.
Ou seja, nós estamos vivendo o tempo dos gentios. Você entende? Nós estamos vivendo, à luz da palavra, o tempo dos gentios. Então vai dizer assim, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que esse nosso tempo que nós estamos vivendo, inclusive nesse ano 2023, e até que os tempos gentios se completem, ou seja, até a segunda vinda de Jesus, vou voltar aqui, Jerusalém será pisada por eles. Por eles quem? Por esses gentios. Quem são os gentios? Gentios são aqueles que tem gentios e judeus. Judeus era o povo de Deus. Gentios eram todas as outras nações que não eram do povo de Deus, que não era de Israel, ok? Israel, povo de Deus, demais nações eram chamados de gentios, tá? 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. 26. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então olha a situação. Princípio das dores, Jerusalém sitiada. Ele começa a dizer, olha, nesse tempo haverá sinais do sol, na lua, estrelas sobre a terra, angústia, as nações estarão em angústia, em perplexidade por causa do bramido do mar. Haverá homens que desmaiarão por saber as notícias que estão acontecendo, e sobre a perspectiva do que vai acontecer com o mundo. Então os homens estarão amedrontados. Quando isso estiver acontecendo, tudo isso que nós falamos até agora, desde o versículo 7 até esse momento crucial, então se verá, aleluia, então se verá o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Então se verá, nós veremos, não é se ouvirá, não é alguém, ficamos sabendo, não, então se verá, nós veremos o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Versículo 27. A primeira vinda de Jesus, ele nasceu de uma manjedoura, humilde, no meio do estábulo, com Maria, José e ali os animais. Essa foi a primeira vinda de Jesus, como homem, sentindo as necessidades que nós sentimos. Só não era igual a nós, não foi igual a nós no pecado, mas em todo o resto ele foi como nós, verdadeiramente homem, humilde, andava a pé por todos os lados, pregando a palavra, ensinando. Essa foi a primeira vinda dele. Subiu no burrico, subiu no burrinho para entrar na cidade. Essa foi a primeira, mas a segunda vinda ele não virá assim. A segunda vinda nós veremos ele descendo da nuvem com grande o quê? Poder e glória. Olha a diferença da primeira e da segunda vinda. Que poder e glória ele tinha aqui aos olhos dos homens, porque os homens viram ele. Nós não vimos, nós vimos ele pela fé, mas quem viveu naquela época viu Jesus com os olhos, como ele nasceu. Quem diria que aquele menino seria o rei? Ninguém dava nada para ele, tanto que os judeus não quiseram ele, os fariseus não aceitaram a Jesus. Como um homem que vem de Nazaré, dá alguma coisa boa de Nazaré, não é? Viram ele assim, mas agora nós veremos ele vir com grande poder e glória, majestoso, reinando sobre todas as coisas. 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça. Por que erguei a cabeça? Por que se alegrar? Por que exultar? Porque a vossa redenção se aproxima. O nosso Jesus, o nosso Rei, vem nos buscar. A nossa redenção, que a redenção é libertação, a nossa redenção se aproxima. Amados, não se assuste com como o mundo está. Eu vou dizer uma coisa para você: se você está assustado como ele está agora, vai piorar ainda mais. Mas é que a palavra diz, é necessário que isso aconteça, para que o Senhor Jesus possa vir com grande poder e glória e nos resgatar para viver com Ele eternamente. É necessário que esse sofrimento aconteça, até que o Filho do Homem venha com grande poder e glória e venha te buscar a tua família. Amados,
Nós estamos esperando essa vinda gloriosa. Eu fico pensando, a mulher quando tem filho, parto normal, né? Quanta dor que ela sente. Diz que ela começa a sentir as dores, as contrações e as dores dias antes, bons dias antes do dia do neném nascer. Então essas dores vão aumentando, e quando chega o dia do neném nascer, a dor ainda é muito maior, não é mesmo? É muito maior, muito sangue, muita gente ao redor dela, muita dificuldade para aquele filho nascer. Mas quando esse filho nasce, a mulher, quando pega essa criança no colo, ela nem lembra das dores mais que ela passou. O melhor dia da vida dela, se você perguntar para qualquer mulher que tem parto normal, ou que mesmo de cesariana, que sente menos dor, mas há muito sangue também, há muito puxar a criança, se você perguntar para a mulher, o melhor dia da vida dela é quando o filho nasceu. Um dos melhores dias da vida dela é quando os seus filhos nascem, apesar das dores todas, apesar das dificuldades todas, apesar do sangue todo derramado. Imagina quando Jesus vier. Será o melhor dia das nossas vidas, amados. O melhor dia das nossas vidas será o dia que o Senhor Jesus virá com poder e glória para nos buscar. Esse é o dia que nós queremos. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, buscar a tua igreja. Vem, Senhor Jesus, buscar os teus filhos, nas quais o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, separou a cada um de nós, para um dia o Senhor vir buscar e levarmos para morar contigo na morada eterna. Vem, Senhor Jesus, Maranata, Maranata. Verso 29. Ainda lhes propôs uma parábola, continuando ainda falando do que está acontecendo, nesse mesmo contexto, é uma continuidade, tá? Ainda então ele propõe uma parábola e diz assim: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-os, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Então Jesus está dizendo assim para ele: olha, quando vocês olham para uma árvore e você vê que ela está brotando, vocês sabem que o verão está próximo. É visível, vocês concluem por vocês mesmos que isso está acontecendo. Mesmo que vocês não tenham um calendário como nós temos hoje, né? Um calendário que o verão começa no tal dia, o inverno em tal dia, naquela época não tinha. Então como que eles sabiam que o verão estava próximo? Olhando para as árvores e vendo que estavam brotando as flores. Opa, se está brotando a flor, então nós concluímos que o verão está próximo. Então Jesus usa isso para explicar para eles. Assim também, quando vocês verem acontecerem essas coisas que ele acabou de falar, essa lista toda, quando vocês verem essas coisas acontecendo, saibam que está próximo o reino de Deus. Quando? Lembra qual que era a pergunta dos discípulos? Senhor, quando vai acontecer? Quais são os sinais que nós precisamos ficar atentos? Então ele começa a falar quais são os sinais. Então quando vocês verem isso, saibam que está próximo o reino de Deus. E eu te pergunto, estamos vendo tudo isso ou não estamos vendo? Estamos vendo essa lista de sinais ou não estamos vendo? Qual é a dúvida que ainda tem em nosso coração de que Jesus e o reino de Deus está próximo? Não há dúvidas, e se houver dúvidas, que você possa ler e reler essa passagem várias e várias vezes, essa como Mateus, como Daniel e tantos outros, como Apocalipse e tantas outras passagens bíblicas. Não há dúvidas de que Ele está próximo, porque Ele falou: esses são os sinais, esses são os sinais. Então, sabe, a gente fica muitas vezes, agora é o chip, agora é não sei quem, agora é o presidente. Gente, está aqui o que o Senhor falou, quais são os sinais. Está aqui o que Ele falou, quais são os sinais. 32. Em verdade eu vos digo que não passará essa geração. Qual geração? Qual geração? Que geração é esta que não vai passar? A geração dos gentios. Lembra? Da queda de Jerusalém até a segunda. Não passará essa geração enquanto, sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e terra, porém as minhas palavras não passarão. Vai passar tudo, mas as minhas palavras não passarão. Tudo o que eu estou falando para vocês vai acontecer exatamente dessa forma.
Por isso que ele fala, olha, vai ser destruído este templo, tudo que vocês estão vendo vai ser destruído, tudo isso vai passar, mas o que eu estou falando para você, isso não passa, isso vai acontecer com certeza. Não escuta o que as pessoas estão falando, escuta o que eu estou falando. Se as pessoas estão falando a base da palavra de Deus, ok, ouça-as, mas se elas estão inventando história, como nós estamos ouvindo histórias que agora não vai passar do ano 2000, depois não vai passar do ano X, depois não vai passar do ano Y, porque agora o chip chegou na mão das pessoas e agora é o fim. Amados, pode ser que seja, eu não estou dizendo que não é, pode ser que seja, mas à luz da palavra eu preciso estar à luz da palavra, para não me confundir e não ser enganado. Amém? 34. Acautelai-vos vós por vós mesmos, cuide de vocês mesmos. Para quê? Para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo. Cuida para que você, assim como na época de Noé, que as pessoas se davam em orgias, em bebedeiras, ligadas somente a elas, Noé falava para eles e eles não estavam se ligando, eles estavam mais preocupados com eles mesmos, com seus próprios prazeres. Jesus vai dizer, olha, cuida para você não cair na mesma. Eu estou falando que vai acontecer, eu estou falando que o Filho do Homem virá, eu estou falando que vai haver um grande juízo na terra, eu estou falando que vai acontecer. Então cuide para que você não haja como aquele povo na época de Noé, amado, para que nós não sejamos enganados e ficamos sobrecarregados das coisas desse tempo, desse mundo, com cobrança, com trabalho, com possuir, orgia, sabe? Cuida, porque o reino dos deuses está próximo. Nós estamos vendo esses sinais, então cuida da tua vida, da tua família, para que quando o Senhor Jesus vier nos buscar, nós estejamos prontos, entende? Prontos para Ele. Continuando, cuida também, continuando no verso de número 34, parte C. E para que aquele dia, o dia do Senhor Jesus, o dia que o Filho do Homem vier em grande poder e glória, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como um laço. Por que repentinamente? Não, mas a palavra de Deus diz que Ele virá como um raio que nasce no Oriente, desce no Ocidente, e será tudo muito rápido. Então como agora Jesus vai dizer para mim e para você que não vai ser repentinamente? Não é isso. Só vai ser repentinamente quem não espera. Para quem já está esperando Ele, não vai ser repentinamente, você entende? Será rápido, claro, será rápido, como um raio, né? Mas quanto tempo nós estamos esperando essa vinda? Agora, para quem não está esperando, para quem está sobrecarregado com as coisas desse mundo, para quem está preocupado com as coisas desse mundo, em ganhar mais, em ter mais, em possuir mais, em se divertir mais, em fazer tudo o que tem vontade, da sua própria carne, para esse, mas ninguém me avisou, para esse será, mas já? Não, você entende? Para eles vai ser repentinamente como um laço, mas para mim e para você que estamos esperando será, aleluia, finalmente chegou. Você entende? É assim que nós devemos viver, esperando esse grande dia chegar. Continuando, 35. Pois há de sobrevir a todos, presta atenção, os que vivem sobre a face de toda a terra. Então, esse homem chamado Jesus Cristo, chamado Filho do Homem, virá sobre todos, em toda a terra. Portanto, vigiai. O que é vigiar, amados? O que um vigia faz? Um vigia, ele está de olho, não é? O vigia, ele está de olho, vigilante em tudo que está acontecendo, para que nenhum ladrão, por exemplo, um vigia de um terreno, ele está vigiando para que nenhum ladrão entre ali e roube tudo que está ali. Então ele está falando para mim e para você, vigia, o que? A todo tempo, vigia a todo tempo. Ele vai dizer como? Como eu faço isso? Como eu vigio a todo tempo? Orando. Para quê? Para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. Como é que eu vigio? Como é que você vigia? Orando em todo tempo,
para que nós possamos escapar dessas coisas que estão para acontecer, para que nós não sejamos pegos como laço, para que nós não sejamos pegos repentinamente. Eu e você só vamos conseguir nos mantermos firmes, esperando o Senhor, vigiando em oração, para que nós não caiamos na soberba, na orgia, no pecado, na vivência no pecado. Somente vamos conseguir de olho, atentos de como eu consigo fazer isso, orando. E mais, por que eu tenho que vigiar orando? Parte B do versículo 36, para que nós possamos estar em pé na presença do Filho do Homem. Para que nós possamos estar em pé na presença do Filho do Homem, Ele chegando para nos buscar, Ele chegando para nos buscar. Se eu e você estivermos vigilantes, orantes, para que nós não caiamos nessas falácias do mundo, nós estaremos vigilantes e orantes, esperando em pé. Pode vir, Senhor, porque nós nos preparamos esses anos todos para esse encontro, o encontro do noivo, chamado Jesus, com a tua noiva, chamado igreja, o noivo vindo buscar a tua noiva, para que nós possamos viver eternamente juntos. Jesus aqui no capítulo de número 21 de Lucas, ele fala para mim e para você, claramente, como é que nós devemos viver a nossa vida, para que quando Ele vier buscar, e é certo que Ele virá, porque tudo passa, mas a palavra dEle permanece para sempre, ou seja, é certo que Ele virá, nós possamos estar preparados para essa vinda dEle. E para terminar o nosso estudo, a pergunta que eu preciso fazer para mim, e você precisa fazer para você é: como é que nós estamos vivendo essa espera do Filho do Homem? Será que nós estamos vivendo esperando por Ele, ou será que nós estamos vivendo independente, como se isso nada fosse acontecer? Será que nós estamos vivendo como a família de Noé, se preparando para o dilúvio, ou será que nós estamos vivendo como as demais famílias, que não estavam nem aí para o que estava acontecendo, e estavam vivendo as suas próprias vidas? Como é que nós estamos vivendo, amados? Vigia e ora, esperando o dia do Filho do Homem chegar, porque Ele há de vir. Continuando, Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com Ele no templo, a fim de ouvi-lo. Amém? Esse foi o capítulo número 21, glória a Deus. Finalizamos mais um capítulo para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza pelo Espírito Santo que habita em mim e habita em você, que essa palavra tocou profundamente o seu coração, porque o meu coração foi profundamente tocado pelo Espírito Santo de Deus, para que eu possa analisar a minha vida, e aquilo que estiver errado na sua vida e eu na minha vida, que nós possamos corrigir, amados, para viver da forma que agrada ao Senhor. Olho, atentos aos sinais, e viva uma vida esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Prepara o teu coração, prepara a tua casa, prepara a tua família, porque Ele vem nos buscar, Ele vem nos buscar, e eu quero, e você quer, eu tenho certeza, que quando Ele vier te buscar, você estará pronto para ir morar com Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado pela tua presença. Na quarta-feira que vem nós estaremos aqui para a glória do nome dEle, no capítulo de número 22. Falta só 22, 23 e 24. Então, estamos encerrando, já agora no mês de março, o livro de Lucas nos mínimos detalhes. Amém? Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.